Dando início à gravação da 32ª reunião extraordinária da CJRI. Hoje temos processos apenas da MOB Brasil e Conorte, os concessionários MOB e Conorte. Acho que tem algum áudio interferindo aí. Ok. A gente encaminhou o convite, né, novamente para o jurídico, mas até agora sem nenhum representante. Eu creio que o senhor Fernando Bandeira não tem nenhum impedimento contra essas duas empresas que temos hoje. Ok. Alguém gostaria de fazer alguma consideração antes de dar início? Diego, só registrar, por favor, a ausência do jurídico novamente na reunião. Ok, registrado. A MOB Brasil, item 1, só tem esse item, é não apresentar veículo agendado para vistoria, relator Cleiton Leal votou pelo deferimento. Com a palavra, a operadora. Gente, bom dia mais uma vez, desculpem aí também essa correria, tive problemas aqui internos, mas quanto a essas duas atuações, peço que vocês julguem pela razoabilidade. Haja vista que, desculpem, os veículos realmente estavam disponíveis na garagem no dia da autuação. Ocorreu algum problema aqui, não sei se de comunicação interna, mas os veículos estavam disponíveis. A gente junta ao processo o replay do GPS dos veículos nos dias autuados e os veículos estavam na garagem à disposição da vistoria. A gente teve alguns problemas em alguns outros veículos, mas não foram esses casos. E quanto ao veículo 2443, a gente deixa claro que a vistoria já foi realizada no dia seguinte. Então, eu também gostaria de ressaltar aqui que, em que pese o veículo não ter sido vistoriado nesse dia do agendamento, outros veículos foram vistoriados. Então, a equipe do CTM que esteve na garagem não deu a chamada viagem perdida, gente. Então, eu peço a vocês que, pela razoabilidade, votem pelo cancelamento das autuações e o cancelamento das multas aplicadas. Eu já vi que os veículos estavam prontos, inclusive a prova é essa, que no dia seguinte eles foram vistoriados e foram declarados aptos para continuar a operação. Eu peço que vocês votem pelo cancelamento das autuações. Ok, obrigado. Com a palavra, Disse. Bom dia, conselheiros. Bom dia, Alisson. Eu acho que não se aplica, né, o princípio da razoabilidade. Nesses casos, nós aplicamos o princípio da razoabilidade quando foram extraídas as primeiras autuações. Então, nós, nunca tinha ocorrido, nós cancelamos. A partir daí, está sendo uma recorrência das empresas, em especial das concessionárias, em agendar veículos para vistoria e não apresentar. O que nós estamos vendo é o seguinte: a concessionária ela é penalizada na avaliação dela caso o veículo seja apresentado e reprovado em vistoria. Então, o que é que nós achamos? Ela agendou, notou depois que o veículo poderia ser reprovado em vistoria e optou por não apresentar os veículos. Então, a autuação está devidamente caracterizada, ela agendou os veículos e não apresentou. Então, a infração está caracterizada. Outra questão é que do parecer do conselheiro. Eu não gosto de entrar em parecer de conselheiro, os senhores me conhecem há vários anos que estamos aqui nessa comissão, mas eu acho que é um equívoco do conselheiro Cleiton, dizendo que deveríamos ter anexado o agendamento. Não tá em discussão se o veículo foi agendado ou não. A empresa reconhece que o veículo foi agendado. O veículo não foi apresentado. E se caso o conselheiro tivesse alguma dúvida com esse agendamento, poderia ter solicitado uma diligência à secretaria que nós colocaríamos no processo o agendamento feito pela operadora. Mas não é isso que está em questão. O que está em questão é a não apresentação do veículo sem a empresa ter, a justificativa dela foi falta de comunicação. Ora, ela deve arcar com a penalidade referente à infração cometida. Então, eu entendo que os autos devem ser mantidos. É isso. Ok, obrigado, Disse.
Em votação, processo número 1 da pauta, não apresentar veículo agendado para a vistoria. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Antes da votação, desculpe aí, né, que eu estou aqui no trabalho. Alô, eu voto pelo deferimento do processo, presidente. Eu voto pelo deferimento. Ok, doutor Fernando, obrigado. Doutor Cleiton, com a palavra. Desculpe, bem rapidinho, desculpe, presidente. Fábio, que falou aí sobre o negócio do parecer. Fábio, eu acredito que nas próximas, Fábio, eu faço até esse pedido, porque é importante a gente saber essa carta de convocação da empresa. Possa ser que nos outros eu não me ative a isso, mas eu acho muito importante ter essa carta de convocação da empresa para vocês, para a gente legitimar mais a situação. Por quê? Né? Porque a gente vai ter uma noção melhor da situação. Porque foi 2 situações aí de agendamento, né? E foi a primeira coisa que eu fui ver, foi cadê essa carta para a gente matar logo os dois coelhinhos com um tiro só. Né? Como eu não vi, eu fui, revi, não vi. Né? Então, eu aconselho, Fábio, ao CTM, nas próximas, a colocar essa carta. Tá certo? Pronto. Ok, obrigado. Será colocado o print do agendamento feito pela empresa. Ok. Em votação, doutora Marcela, seu voto. Eu voto pelo indeferimento. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Eu voto pelo deferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento. Processo deferido, Diego. 3-2. Deferido 3-2. Ok. Obrigado, Alisson, pela presença. Gente, obrigado também a todos. Bom dia. Bom dia. Passamos agora aos processos da Conorte. Dos itens 2 ao item 9, todos eles são não atender sinal para embarque, queima de parada. Doutor Guilherme, que está presente, tem alguma objeção que a gente possa analisar em conjunto? Bom dia, pessoal. Não, Diego, nenhuma objeção. Podemos analisar em bloco esses e não atender a parada. Ok, com a palavra a operadora, item 2 ao 9 da pauta. Bom dia, presidente. Bom dia, demais conselheiros. A gente está tratando aqui de autos de infrações que supostamente não houve um atendimento ao sinal de embarque, né? A parada. E cabe inicialmente destacar que certamente ocorreu por um descuido do preposto do Conorte. Mesmo assim, reiteradamente, a gente já vem repetindo aqui que o Conorte está sempre agindo diretamente com seus colaboradores. Haja vista que houve advertência nesses autos de infrações, inclusive, em caso de reincidência, ocorre até a demissão dos motoristas, para que situações como essa não voltem a ocorrer, não voltem a se repetir. Então, assim, porque seria muito fácil, o Conorte deixa para lá e no final adverte o motorista, no final demite o motorista. Não, muito antes de ocorrer a infração, o consórcio, ele investe em treinamento dos seus colaboradores, deixando sempre atualizados, consciente das suas obrigações que assumem com a operação, da responsabilidade do serviço. Portanto, prezando pela razoabilidade, da evidência que o consórcio está sempre agindo para dirimir situações como essa, o presente recurso deve ser provido e deve ocorrer o cancelamento desses autos de infrações, do item 2 ao 9 da pauta. Ok, obrigado. Com a palavra, Dice. Bom, conselheiros, já é o entendimento aqui da divisão, e o meu principalmente, que a questão administrativa da empresa não está em discussão no auto de infração. Né? Ninguém aqui está dizendo, ou na fiscalização diz que a empresa não faz treinamentos, que não orienta seus motoristas. Mas o fato objetivo é os motoristas não atenderam às solicitações de embarque feitas pelos usuários no local. E houve um prejuízo claro aos usuários e, portanto, os autos devem ser mantidos. É isso. Ok, obrigado, Dice.
Em votação, processo número 2 ao 9 da pauta, infração queima de parada. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Vereador Júnior, seu voto. Eu sou relator, filho, não? Em alguns. Em alguns. É dos itens 2 a 9, vereador. Aí alguns deles você relatou, outros não. Só um minuto, Zé. Só um minuto. Ok. Tirando os que não são da gente aqui, e a gente acompanha o relator. Ok. Deu para anotar, Diego? Estou anotando. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto pelo indeferimento. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Indeferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento, Diego. Só um minutinho, tá? Ok. Cleiton também foi pelo indeferimento. Ok. Todos foram indeferidos por 4-1, né? Isso. Isso, 4-1. Todos indeferidos 4-1. Ok. Os próximos itens são do 10 ao 17, mas por ser alteração de OSA, eu não sei se ele terá alguma objeção, doutor Guilherme, nesses casos de analisar em bloco. Especificamente nesses de OSA, a gente pode analisar em bloco. Ok. Então, itens 10 a 17. Ok, com a palavra a operadora. Bom, senhores conselheiros, é sabida sempre a dificuldade que o consórcio Conorte vem tendo para manter a sua frota ativa, por se tratar de um tipo de veículo BRT com manutenção complexa, que demanda muito tempo, certo, do seu serviço, e que é demasiadamente degradado com o péssimo viário que é oferecido, haja vista os vários buracos, a falta de estrutura do corredor que a gente sempre está percebendo, seja no noticiário, seja em qualquer outro veículo de comunicação. E assim, todos os estudos que foram realizados antes da instauração desse sistema visavam pistas uniformes, com o mínimo de falha possível, o que realmente não aconteceu durante todo esse tempo do contrato, né? E dessa forma, a operadora ela vem discutindo, junto com os prepostos do CTM, uma forma de chegar a um meio termo que seja benéfico para todos os usuários. E com isso, a gente anexou ofícios, certo? Especificamente 371, 381, o 391 e o 393, onde a gente versa na substituição de veículo BRT por veículo pesado com A. E na substituição, na proporção de 20 para 30 veículos, ou de 20 por 30, ou na proporção de 1 para 1,5, em linhas que não compõem o sistema via livre, casos das linhas 1909, 1963, 1967 e 1977, que são os casos dos autos de infrações, esclarecendo que não haverá mudança na característica originária do sistema BRT. E, posteriormente, em resposta a esses ofícios, foi registrado junto ao próprio SEI o deferimento do nosso pleito, junto do despacho do diretor-presidente, né? E com esse entendimento já afirmado de que essa situação vem prejudicando grandemente a operadora, mesmo com todos os esforços desenvolvidos, as próprias áreas competentes do próprio CTM já admitiram essa substituição. Dessa forma, diante de todo esse exposto relatado, prezando obviamente pela razoabilidade e pelo deferimento do pleito que o consórcio Conorte está procurando dirimir, está procurando solucionar, nós solicitamos que haja o cancelamento desses autos de infrações e
os recursos sejam providos. Ok, obrigado. Com a palavra, vice. Bom dia, Guilherme. Quanto a essa questão que o Guilherme colocou, com o devido respeito, não duvidando em nenhum momento do que ele estava falando, mas não existe na defesa nenhum ofício dela que solicitou essa troca de equipamento. Não é tratado no processo de defesa. Isso pode estar sendo tratado em um SEI diferente, mas não nos processos de defesa. Então, não tenho conhecimento de que tenha tido essa autorização para substituição de um veículo por 2 ou de 1 para 1,5. Bom, isso posto, o que temos aqui há uma redução da capacidade de carregamento das linhas autuadas. E esses processos de 10 a 17, aqui nós temos 7. Vai vir mais 60. Porque todo dia a empresa é autuada em 2, 3 linhas por estar operando de forma diferente do estabelecido em OSO, reduzindo, ora, a quantidade de números de BRT, reduzindo, ora, a quantidade de veículos com ar. Né? Se a empresa ainda substituísse um BRT por 2 pesados, eu poderia ver o critério de razoabilidade, porque manteve a capacidade de carregamento da linha. Substituir um veículo que carrega 125, 130 pessoas por 2 que, somando, dá basicamente esse carregamento. O que está ocorrendo é a redução de um veículo que carrega 125, 130 pessoas para outro veículo que carrega 88, 90. Há um déficit do que foi programado para a linha. Então, os usuários ficam desassistidos, porque se eu fiz uma programação prevendo um carregamento X dos veículos e está ocorrendo um carregamento X menos tanto, tem o usuário ficando. Fica para o próximo veículo, aí o veículo também não tem a capacidade correta, fica para o seguinte, atrapalha toda a programação. Além disso, o cálculo de combustível da empresa é feito em cima da utilização de veículos tipo BRT. Se ele não está utilizando esse veículo BRT, o custo de combustível está menor, tem que refazer também. Ou seja, é uma coisa aparentemente simples, que você diz, substituiu um carro por outro, não afetou em nada, mas afeta em muitos parâmetros do contrato da empresa, já uma vez que ela é uma concessionária. Então, eu gostaria que os senhores analisassem isso com muito cuidado, porque são os primeiros 7, vão chegar mais dezenas para julgamento desse mesmo caso. É isso. Ô, Fábio, Cleide falando, essa deficiência aí, a empresa tem carro na garagem ou está, de certa forma, com dificuldade? Porque eu peguei processo, um exemplo, né, e eu estava deferindo até alguns, né, porque, um exemplo, estava um BRT a menos, né, mas agora a situação ficou um pouco mais que, pelo menos nos processos que eu relatei, de muitos convencionais substituírem esses carros, muitos convencionais. A pergunta é, não sei se a fiscalização, na boa parte da fiscalização, existe esses carros na garagem que está sendo programado pela OSA, porque está, de certa forma, muito carro. Essa semana foi muito carro, nos meus pareceres, a menos. Veja, conselheiro, esses processos ficou tudinho sob o parecer de Elson, que está tendo muito cuidado em verificar, ele vai na bilhetagem, volta, vê se os veículos atuaram em outras linhas, tem veículo que operou em outra linha, mas não operou na linha autuada. Ela tem 83 BRTs cadastrados e tem uma programação diária para a utilização de 63 BRTs. Então tem 20 BRTs aí sobrando, que está sendo remunerado, que está entrando no cálculo da antecipação do Vale Transporte, porque a antecipação do Vale Transporte é feita em cima da frota cadastrada, não é da frota em operação. A empresa dá apenas um print dizendo que o carro estava parado, certo? Mas estava parado desde quando? Está parado há quanto tempo?
Porque dependendo do tempo que ele está parado, eu posso até solicitar o descadastramento desse carro, porque não está atendendo ao serviço. Se não atende ao serviço, não é para entrar em cálculo nenhum para a empresa. É como se não existisse. Então, eu acho que caiu, não sei se caiu, está aqui reconectando, mas é isso, Cleiton. Ok. Ok, obrigado. Em votação, processo número 10 ao 17 da pauta. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo indeferimento do processo. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Mantenho o meu voto e acompanho os relatores. Ok. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto pelo indeferimento de todos os processos. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Indeferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento, Diego, de todos. Ok, só um minutinho. Foram todos indeferidos, quer dizer, todos indeferidos 5-0, exceto o item 14, que foi indeferido 4-1. E o item Isso. 10 também, 4-1, tá? Isso. Ok, então os próximos itens são não realização de horário, itens 18, 19 e 20. Podemos analisar os três juntos também, não é, doutor Guilherme? Diego, eu queria analisar o 18 e o 20 junto e o 19 separado, por favor. Tudo bem. Com a palavra a operadora, item 18 e 20. Senhores conselheiros, é sabido que diariamente o consórcio Conorte ele coloca 424 veículos na rua para operação regular. E é a maior frota do sistema. E mesmo assim, poucos desses veículos apresentam problemas com a não realização de horário na saída de garagem. Basta verificar os índices que a empresa cumpriu as metas pré-estabelecidas pelo CTM, que corriqueiramente a gente já vem discutindo aqui nas sessões, deixando claro que as perdas de viagem por atraso na saída de garagem são exceções à regra. Dessa forma, fica claro, né, observar que a fiscalização do CTM se apega às exceções da operação, de maneira pecuniária, punitiva, esperando a perfeição de uma empresa que cumpre 97,5% do seu índice. Dessa forma, esperamos que haja razoabilidade dos conselheiros no cancelamento desses 2 autos de infração de saída de garagem, porque a empresa prova em seu cotidiano todo o esforço que vem sendo empenhado. Por isso, os autos devem ser cancelados com o deferimento dos recursos. Ok, obrigado. Com a palavra, Dice. Bom, conselheiros, é o caso já corriqueiro na empresa de não realizar os primeiros horários sobre a alegação de quebra de veículo, o veículo que estava escalado para fazer a operação quebrou. E nós mantemos a nossa posição. Ora, é na garagem, a empresa é remunerada pela frota reserva. Por que não há utilização da frota reserva? Porque ela fica esperando que haja ou não o conserto do carro para colocar esse carro em operação. Quanto à questão de índice de cumprimento de viagem, digo sempre, é irrelevante a empresa dizer que cumpriu 99% se para aquele usuário que precisava da viagem de 4 horas da manhã, ela não foi feita. Então, ela não está se procurando penalizar pecuniariamente, está se verificando a irregularidade e está sendo devidamente autuada conforme prevê o regulamento. Apenas isso. Então, eu entendo que os autos devem ser mantidos. Ok, obrigado, Adice. Em votação, processo 18 e 20 da pauta. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo indeferimento do processo. Ok, conselheiro Cleiton, seu voto.
Indeferimento. Conselheira Marcela, seu voto, no qual não é relatora. Pelo indeferimento. Vereador Júnior, seu voto, em qual não é relator. Pelo deferimento. Ok, eu sou pelo indeferimento, Diego. Ok, item 18, indeferido 4-1, item 20, indeferido 4-1. 4-1 também, isso. Item 19, então, agora, também não realização de horário. Com a palavra a operadora, item 19 da pauta. Novos conselheiros, nesse auto de infração, destacamos que o veículo autuado foi do tipo BRT, um tipo de veículo especial, feito para rodar numa rodovia homogênea, sem buracos, o que definitivamente a gente sabe que não é o caso do corredor Norte e Sul, por conta da ineficiência do poder público. Com isso, detectando o problema mecânico deste caso e de tantos outros veículos que vêm sofrendo com este viário totalmente precário, tomamos todas as medidas emergenciais. O consórcio ele sempre vem procurando tomar medida de forma preventiva, de forma anterior ao ocorrido, justamente para não acontecer determinada situação como uma perda de horário por uma quebra, por exemplo. E é inevitável que ocorra a quebra de veículo em algum momento devido ao desgaste e às condições intensas que os mesmos são expostos. Diariamente, vários veículos sofrem com danos mecânicos, elétricos, potencializados pelos buracos na via. É inegável, o consórcio possui uma frota de aproximadamente mais de 400 veículos, deste total, a maioria é colocada normalmente em operação, a grande maioria. E mesmo assim, o consórcio vem sendo autuado pela ínfima porcentagem de problemas mecânicos na saída de frota. Então, assim, é preciso, nesse caso, ter razoabilidade, porque a estrutura do corredor que deve compor para veículos de grande porte, como o BRT, que são veículos pesados, que todos nós sabemos que levam a grande quantidade de pessoas, tem que ter uma mínima estrutura, e que não é o caso. E a gente sabe da omissão do poder público diante de todos esses casos de buraco, de alagamentos que a região metropolitana vem tendo. Então, assim, com todas essas dificuldades, com estas falhas na saída de garagem, a gente sabe que são exceções diante da grande quantidade de veículos que o consórcio tem. Então, o auto deve ser cancelado com o deferimento do recurso. Ok, obrigado. Com a palavra, Dice. Bom, conselheiro, nesse caso, o carro quebrou às 6h15 e deixou de fazer a viagem de 8h27. Ela tem contratualmente 45 minutos para efetuar a troca dos veículos que apresentem problemas. Essa comissão não normatizou, mas deu uma orientação de que fosse equiparado às permissionárias, 2 horas. Também ultrapassou o tempo das 2 horas e foi devidamente atuada conforme o regulamento e o entendimento dos conselheiros. Então, eu entendo que o auto deve ser mantido. Ok, obrigado, Adice. Processo número 19 da pauta, não realização de horário. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Pelo indeferimento do processo. Doutora Marcela, seu voto. Pelo indeferimento do processo. Vereador Júnior, seu voto. Pelo indeferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Indeferimento, mais de 2 horas. Ok, processo indeferido, 5-0. 5-0, ok. Temos itens 21 e 22, que é PEV quebrada. Podemos analisar os dois juntos? Eu gostaria de analisar separadamente, Diego. Ok, item 21 então, PEV quebrada, Cleiton Leal votou pelo indeferimento. Ok, com a palavra a operadora, item 21 da pauta.
Nobres conselheiros, consta nesse auto de infração que o veículo estaria supostamente em operação com a PEV quebrada. O que é que a gente consegue perceber dando uma olhada nos autos do processo? Que não merece prosperar. Após o final da viagem, o veículo foi recolhido, teve seu problema resolvido e a ordem de serviço de manutenção comprova isso. A operação foi normalizada nas linhas 12 e 11, com a entrada do veículo 1589 na posição, sem qualquer prejuízo aos usuários, como perda de viagem, por exemplo. Isso foi resolvido em apenas 30 minutos. Foi realizada essa substituição dentro do período de 2 horas que foi pacificado pela própria CJRI. E essas informações estão disponíveis no auto do processo. Isso é claramente disponível com o boletim terminal de linha, por exemplo. Portanto, diante da razoabilidade, diante da não perda de nenhuma viagem, o auto deve ser cancelado com o deferimento do recurso. Com a palavra, a Dice. Bom, conselheiros, todos sabem o meu entendimento a respeito da PEV, não é necessário me estender. Cada conselheiro também tem o entendimento sobre a questão, então pode ser colocado em votação. Ok. Em votação, processo número 21 da pauta, PEV quebrada. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Doutor Fernando? Conselheira Marcela, seu voto. Voto pelo indeferimento. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Acompanho o relator. Ok. Doutor Fernando? Voto pelo Bandeira. indeferimento. Indeferimento. Voto pelo indeferimento. Ok. Acompanho o relator, Diego, pelo indeferimento. Ok, 5-0. Tem 22, PEV também quebrada. Relator, vereador Júnior Bocão votou pelo deferimento. Com a palavra, operadora. Senhores conselheiros, nesse auto de infração especificamente, não merece prosperar, porque após o recolhimento também o veículo teve seu problema resolvido, certo? E a gente consegue comprovar assim, a celeridade da empresa em realizar o conserto e deixar o veículo dentro das conformidades para a operação regular. E a gente sabe que a PEV, nesse caso desse auto de infração, ela foi verificada antes do início da operação. Porém, não é tão simples ocorrer o seu teste antes do início da operação. Seria necessário, por exemplo, para o motorista descer, realizar o procedimento e abaixar, levantar o mecanismo de PEV, algo que demora muito tempo, a gente sabe. E muitos motoristas, a maioria deles, chegam no terminal de linha e não passam 5 minutos antes de já iniciar uma nova viagem. Então, assim, em qual momento o motorista ele vai parar para realizar o teste antes da determinada viagem? Infelizmente, a quebra de qualquer equipamento ou peça no veículo é algo imprevisível que foge do controle do consórcio e mesmo sendo realizadas vistorias preventivas, os veículos tendo suas vistorias estando na validade, a gente sabe que esse tipo de situação foge do controle do consórcio e é algo que merece ser prezado pela razoabilidade, merece ser prezado pela proporcionalidade que o caso pede. Então, por isso, solicito que o auto seja cancelado. Ok, obrigado. Com a palavra, Dice. Não entendi muito a fala, não, porque na defesa ele diz que é verificado antes do início da operação do veículo.
Ou seja, é verificado na garagem. E agora está dizendo que os motoristas não podem verificar porque demanda muito tempo. Há uma contradição aí. De resto, é o entendimento que nós temos aqui há muito tempo. A PEV estava quebrada, não deveria ter sido colocado o veículo em operação e foi devidamente autuado. Ok, obrigado. Item 22 da pauta em votação. PEV quebrada. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo indeferimento do processo. Conselheira Marcela, seu voto. Voto pelo indeferimento do processo. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Indeferimento. Eu voto pelo indeferimento, Diego. Processo indeferido, 4-1. Ok. Item 23, falta de urbanidade é o motivo da infração. A nota José Roberto votou pelo indeferimento. Com a palavra, a operadora. Nobres conselheiros, consta nesse auto de infração que o motorista supostamente teria destratado o usuário de ônibus. Cabe destacar que esse caso, já vista a grande quantidade de processos em pauta, não é regra, é uma exceção. Certamente ocorreu por um descuido do preposto do CONORTE. E mesmo assim, o consórcio ele sempre está agindo diretamente com seus colaboradores. Houve a demissão, nesse caso em específico, do seu motorista, conforme comprova no processo. E a demissão ela foi ocorrida 3 dias após a lavratura do auto, para que situações como essa não voltem a ocorrer. Então, isso demonstra que o consórcio está sempre agindo de forma preventiva e de forma direta nos casos. A prevenção ela vem com os treinamentos, com os cursos que o consórcio oferece para os seus colaboradores, para que situações como essa não possam e não devem ocorrer. Então, a gente também demonstra que após o ocorrido, o consórcio também ele não age de forma impune, ele age punindo os seus colaboradores, seja com advertência ou seja com demissão em caso de reincidência. Portanto, diante disso, senhores conselheiros, prezando pela razoabilidade da eficiência, da evidência de que o consórcio está sempre agindo para dirimir situações como essa, o presente recurso deve ser provido com o cancelamento do auto de infração. Ok, obrigado. Com a palavra, Dice. Bom, conselheiros, como dito anteriormente, não está em discussão aqui o procedimento administrativo que foi tomado pela operadora. Está em discussão aqui é o fato ocorrido. O motorista distratou o usuário, o motorista, então a operadora deve responder pelas penalidades previstas pelo ato do seu preposto. Não está em discussão a medida administrativa que ela tomou. Então, eu entendo que o auto deve ser mantido. Ok, obrigado. Processo número 23 da pauta, falta de urbanidade. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo indeferimento do processo. Conselheiro Cleiton, seu voto. Indeferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Indeferimento. Vereador Júnior, seu voto. Indeferimento. Ok, processo indeferido, Diego, 5-0. 5-0 indeferido. Último item da pauta, item 24, não apresenta veículo agendado para vistoria. Marcela Campos votou pelo indeferimento. Com a palavra, a operadora. Nobres conselheiros, nesse caso concreto, o veículo quebrou na operação, no mesmo dia em que for agendada a vistoria. Entramos em contato posteriormente, o consórcio entrou em contato com os fornecedores e comprou a peça que precisava para substituir decorrente da quebra. Porém, não houve tempo hábil para conserto antes da vistoria. Pela imprevisibilidade dessa operação, pela intempérie, mesmo assim, o consórcio ele cancelou o agendamento, certo? E
comprova que foi cancelada pelo sistema. Mesmo assim, os vistoriadores se dirigiram à garagem da empresa, demonstrando que não acessaram o sistema a tempo para que verificassem que estava cancelada a vistoria. Se verificassem o cancelamento da vistoria, não iriam se dirigir à garagem da empresa para realizar o auto de infração. Haja vista que houve o cancelamento de forma prévia antes da data marcada do horário marcado para a vistoria. Então, prezando pela não reincidência, porque assim é um caso dentre tantos outros da pauta, pela não reincidência de penalizações à empresa, devido ao fato justificado e imprevisível, porque a gente sabe que quebra de veículo, que interpere mecânica, e todos estão suscetíveis, e mesmo assim, diante disso, o consórcio foi célere e solicitou o equipamento, a peça para os fornecedores, e mesmo assim, houve, diante de toda essa celeridade do consórcio comprovada, houve a notificação do auto de infração. Então, o consórcio solicita decorrente do cancelamento do agendamento, decorrente da razoabilidade que o caso pede, o cancelamento do auto de infração e o deferimento do presente recurso. Ok, obrigado. Com a palavra, vice. Bom, conselheiros, mais uma vez a contradição entre a fala da operadora e a defesa. Não há nenhuma solicitação de cancelamento do agendamento na defesa apresentada. Ao contrário, ela diz que pese tenha sido realizado o agendamento da vistoria para o coletivo, o defendente foi surpreendido pela quebra do veículo no mesmo dia que for agendada a vistoria. Como é que você agenda para a vistoria um veículo que está em operação? Já começa a contradição daí. As empresas, quando agendam um veículo, o veículo está lá na garagem. As empresas não colocam ele em operação, não. Uma vez que a empresa colocou em operação, ela assumiu o risco de ocorrer algum problema com o veículo. E também não tem nenhum documento que comprove que tenha tido esse problema, porque não tem nenhum documento do processo. Então, há uma contradição entre a fala da empresa e a defesa escrita. Não houve nenhum pedido de cancelamento. Ela confirma que agendou o veículo e não apresentou o veículo. Então, o auto deve ser mantido. Ok, obrigado. Em votação, processo número 24 da pauta. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo indeferimento do processo. Ok. Doutora Marcela, seu voto. Não, Marcela é relatora. Doutor Vereador Júnior, seu voto. Vereador? Pois é, caiu aqui, Zé. Tá qual? No 24 da pauta. O item é não apresentar veículo agendado à vistoria. Está no seu voto. Deferimento. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Indeferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento, Diego. Indeferido 4-1, né? Ok. Então, encerramos por hoje. Antes de todos... Oi. Pode falar, Diego. Posso falar? Antes de todos saírem, eu queria só confirmar aquilo que foi posto no grupo, se a gente pode fazer a próxima reunião na próxima quinta-feira, dia 8. E se for o caso de ter jogo do Brasil, a gente poderia começar um pouco mais cedo. Não, Diego, não é dia 8 não, dia 8 9, é feriado. quinta-feira é feriado. Dia 8 desculpe. é feriado. Desculpe, dia 9, desculpe. Dia 9. Porque a gente realmente, o Fábio até falou aí, né, sobre esses processos que vão vir de alteração de OSI, e já temos mais de 40 recursos pendentes. Então, para não ficar muito
em cima do feriado de Natal, Ano Novo, né? Seria bom a gente tentar antecipar. Então, eu gostaria de saber se a gente pode tentar fazer no dia 9, a próxima reunião. Por mim, ok. Dia 9. Se o Brasil se classificar para jogar na sexta-feira, então todo mundo de amarelo, né? A gente pode tentar começar de 8h30, porque tem normalmente demorado 1 hora, 1h20, então acho que não vai atrapalhar. Não. Todo mundo tem camisa amarela, hein? Ok, Diego. Tá bom, confirmado. Obrigado, viu? Bom dia a todos, obrigado, até a próxima. Bom dia a todos. Muito obrigado.